Olá meus amigos, eu sou Marcos Oliveira e você está no Bismart Now, um canal brasileiro de tecnologia e importação para você viver melhor em um mundo 100% conectado. Afinal, em plena pandemia, estamos isolados, mas conectados pela tecnologia. Seja inteligente e fique em casa. Aqui você é sempre muito bem-vindo. No nosso último vídeo, falamos sobre qual seria a cotação justa para o dólar. Mostramos para vocês o que é o índice Big Mac, para que serve essa metodologia que foi criada de uma maneira até como uma brincadeira pelo The Economist, uma publicação norte-americana, ainda nos anos 80, mas que foi levada a sério pelo mercado e é utilizada até hoje como referência para tentar estabelecer um padrão de paridade de compra, onde a moeda, o câmbio, fica neutro, ou seja, os países teriam o mesmo poder de compra quando se fala em termos internacionais. Bom, hoje o valor justo do dólar seria R$ 3,60, como a gente viu no nosso último vídeo. Mas a realidade, até onde o dólar pode chegar? O que está acontecendo no Brasil hoje, na economia do mundo, que pode fazer com que o dólar dispare? Ou ele não pode disparar? O que pode ser feito e o que não dá para ser feito? E o que está afetando tanto as importações agora no mês de maio? Bom, se você quer saber a resposta para isso, continue no vídeo. Meus amigos, já notaram a diferença aqui no nosso cenário? Notou a diferença no som? Deve estar um pouco melhor, imagino que esteja um pouco melhor na captação. É um pequeno investimento que a gente está fazendo aqui no canal para dar uma melhor forma no conteúdo que a gente apresenta para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero que esse vídeo seja considerado um vídeo bacana para você que está chegando aqui pela primeira vez e para você que já acompanha o canal, que perceba uma diferença positiva no nosso material. Falando sobre o que interessa, o que hoje está impactando muito para quem importa via Correios, para você que busca seu smartphone do exterior, para você que importa para fazer suas necessidades, seja a nível pessoal, seja para você empreendedor que importa para revenda comercialmente. O grande problema hoje, meus amigos, é transporte. Exatamente isso. Transporte aéreo internacional. No nosso vídeo de importação do mês de abril, já tínhamos alertado vocês que esse atualmente era o grande problema das importações. Os atrasos serão constantes, principalmente para sair da China e depois que sair da China para chegar até o Brasil. As encomendas aéreas postais são transportadas, eram transportadas nos porões das aeronaves de passageiros, chamada barriga, né? Belly cargo, na barriga da aeronave, e com a queda de mais de 90% do transporte aéreo de passageiros, o transporte aéreo de passageiro mundialmente praticamente zerou, perdeu-se a capacidade de transporte de carga dos serviços postais. Preocupados com isso, já no mês de março, a IATA, que é uma associação internacional de transporte aéreo, junto com a ICAO, que é uma organização da ONU, que organiza, que tenta estabelecer padrões para a aviação civil internacional, ou seja, transporte de passageiros, junto com a UPU, a União Postal Universal, que também é uma agência da ONU, ligada ao setor postal, começaram a negociar com os países formas de liberar o transporte de cargas, tirando restrições de voos entre os países e os continentes. Ocorre que isso levou um certo tempo e a coisa ainda está em implantação. Aqui mesmo no Brasil, a ANAC já está autorizando que as companhias aéreas nacionais de passageiros possam transportar carga entre as capitais. A Gol já está fazendo isso, a Azul já está fazendo isso e as companhias que operam no Brasil já estão transportando carga no lugar de passageiros entre as capitais do Brasil, principais capitais do país. Bom, essa é uma situação. Então, se você pretende importar, se você achar alguma oferta que vale a pena ou você tem necessidade de algum produto para importação, tenha em mente que seu produto vai atrasar. Não, vou repetir o que eu já disse no outro vídeo, eu fui até criticado por isso. Neste momento, culpar o atraso nas entregas das encomendas, culpar os Correios, é covardia. O que está acontecendo no mundo afeta a todos os importadores, não importa o país, não importa a empresa que atende localmente. No caso, até o DHL, até o FedEx está sendo afetado por toda essa situação. Então, não vamos ficar criticando os Correios neste momento.
que estão se esforçando para manter o atendimento à população em tudo aquilo que lhe é possível fazer nesse tempo de pandemia, onde o isolamento social é necessário e até mesmo orientado por grandes, vamos dizer assim, entidades internacionais ligadas à economia. A gente vai falar agora sobre isso a seguir. Bom, então, sobre a questão de importação, o grande problema atual se chama frete. Este é o problema. Atraso vai acontecer, não adianta chorar, não adianta xingar. Se você importar, você tem que saber esperar. Essa é a orientação que eu digo para vocês agora, nesse início de maio, hoje dia 3 de maio, é o que eu digo para você com relação aos fretes. Continuando o vídeo, o outro assunto que eu vou abordar esse mês é dólar. Essa moeda que a gente tem que usar para comprar nossos produtos do exterior. O dólar é uma moeda reconhecida internacionalmente como uma moeda mais segura, por causa do país que emite, que são os Estados Unidos. E acaba que ele é uma divisa, moeda, né, chamada também como divisa, que é desejada por todo o planeta. Todos os países querem dólares e isso acaba fazendo com que a moeda sempre se valorize em momentos de crise. Como o dólar é uma moeda em que se faz as transações internacionais, existe um mercado. O que é um mercado? Onde se negocia esses dólares. Então o dólar acaba virando mercadoria negociada. Quando ele se torna uma mercadoria escassa dentro de um país, o preço dele sobe. Por isso que a gente está observando um aumento do dólar a níveis estratosféricos, eu diria nesse atual momento de 2020, onde o dólar aqui no Brasil disparou no ano, até o dia último 26/4, quando eu fiz apuramos, o dólar tinha subido 42% durante o ano de 2020, isso só no ano de 2020. Essa fuga de dólar em 2020 está pressionando o câmbio, está fazendo com que a moeda americana se sobrevalorize de uma forma extremamente absurda, numa velocidade muito rápida, porque a incerteza doméstica, aliada aos efeitos que a pandemia pode gerar no Brasil a longo prazo, em função do descumprimento das orientações internacionais que estão colocadas na mesa para todos os países, está fazendo com que o investidor estrangeiro fuja do Brasil e, com isso, pressione o dólar que está subindo, como você já viu aí. O UBS, um banco suíço, já apontou que o dólar pode chegar em 2021 cotado a R$ 7,35, R$ 7,35, o que é uma cotação mais quase o dobro do que estava em dezembro de 2019. Agora, em maio, a gente tem um componente extra, que foi a instabilidade política gerada pela saída do antigo ministro da Justiça, que essa semana, que inicia-se agora, dia 4 de maio, vai ter muita discussão em Brasília, vai ter muito disse-me-disse e o mercado vai ficar ainda mais agitado com a incerteza doméstica no país. Não se sabe o que vai acontecer. O Risco Brasil, nos últimos dias, deu um salto gigantesco. Ele saiu de 275 pontos base, ele estava entre 200 e 300 pontos base, cada ponto base 0,01%, então ele estava entre menos que 3%, então ele estava menos de 3% ao ano. Ele saltou para 4,75% ao ano, quase 5%, 475 pontos base. O que significa o Risco Brasil? O Risco Brasil é uma medida, a principal medida é o EMBI+, BR, que você está vendo aí na tela, que é um índice calculado pelo banco americano JP Morgan. O que significa esse Risco Brasil de 475 pontos base? Significa o seguinte: o Brasil deveria pagar ao investidor estrangeiro que queira botar dinheiro aqui esse valor, 4,75% ao ano, mais a taxa de juros do Tesouro Americano. O Tesouro Americano hoje está com a taxa de juros na economia dele de 0,125% ao ano para poder estimular a economia. Essa taxa foi reduzida de 2% para 0,12% agora em março. Então, a taxa de equilíbrio, para comparar a nossa atratividade com os Estados Unidos, que é o principal player mundial aí, para onde foge todo mundo em tempos de crise, seria uma taxa de 4,75 mais 0,12% ao ano. Então seria 4,87. Só que a nossa taxa Selic agora está em 3,75, ou seja, ela está 1% abaixo do que seria o mínimo para o investidor que pensa em aplicar seu dinheiro nos Estados Unidos, botar o seu dinheiro aqui no Brasil. Então, com isso, até o investidor que está aqui no Brasil sai, porque o risco dele permanecer aqui no Brasil está sendo muito alto em função daquilo que o Brasil deveria estar pagando para ele de taxa de juros.
Essa fuga de capitais ela tem que ser estancada. O mercado está dizendo que o Banco Central pode reduzir a taxa de juros em maio, no dia 6 agora, na próxima quarta-feira, para 3%. Eu acho isso um suicídio se a gente pensar em termos de câmbio, porque o dólar pode disparar já em maio e alcançar a cotação de R$ reais num horizonte de tempo muito menor, porque nós estamos, além da pandemia, com uma incerteza política muito grande. Inclusive, em relação à pandemia, já existe uma preocupação internacional frente à real capacidade do governo, real capacidade do Brasil de enfrentar os efeitos dessa pandemia, evitando os efeitos de longo prazo que ela pode deixar depois que a gente conseguir controlar esse vírus. Então, se o Banco Central mantiver essa política de redução da taxa de juros que ele vem mantendo já desde 2017, infelizmente, nós vamos ver um dólar disparado já no mês de maio e nós vamos perder o que se chama de âncora cambial, que isso até foi assunto de um artigo recente de um ex-presidente do Banco Central, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o senhor Ilan Goldfaden, onde ele alerta para o risco de uma desvalorização rápida do câmbio, do real, frente ao dólar, e isso provocar a perda da âncora cambial. Isso pode trazer inflação. A gente pode perder uma conquista brasileira desde 1994, dos últimos 26 anos, quase 30 anos de estabilidade econômica. Em termos de inflação, a gente pode perder se for mantida essa política. Então, se você pensar para o futuro, sim, o dólar pode disparar, pode chegar a 7, até mesmo agora em maio, se as autoridades econômicas continuarem com a política que vinham mantendo até então. O cenário mudou, a incerteza é grande internacionalmente e o Brasil, infelizmente, virá um foco de atenção de uma maneira negativa, não com uma maneira positiva. Então, a gente tem muito a perder se o dólar disparar. Isso não é bom para ninguém, não é bom nem para exportador, por incrível que pareça. A palavra-chave em momentos de crise se chama liquidez. Liquidez. Este é a grande palavra em economia em momentos de crise como esse. Mas isso é material para um outro vídeo. No mais, meus amigos, tudo o que eu disse antes é válido. O dólar está subindo? Tá. Pode chegar a 7? Pode. Ah, então não vai importar mais, então a importação acabou? Não. A gente tem um fenômeno em economia chamado pass-through, que é o efeito da variação da taxa do câmbio nos preços internos de um país. Ou seja, o dólar mais alto pode provocar aumento de preços na economia. Nos eletrônicos, que são os principais itens que nós importamos do exterior, esse efeito do pass-through ele é quase imediato. Então, os produtos que você compra hoje com o dólar a 4, 5, hoje está 5, vai chegar a 6, vai passar, talvez chegue a 7, ele daqui a pouco aqui no Brasil, esse mesmo produto ou um similar dele, vai estar novamente no patamar equivalente aos preços anteriores. Então, mesmo com você importando com o dólar a 7, você vai estar fazendo a mesma economia que fazia antes. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse novo formato, com essa nova aparência, e que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Tudo que nós fazemos aqui é feito com muito carinho para você que já nos acompanha e para você que chegou agora aqui pela primeira vez. Se você chegou pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações e espalhe para seus amigos. Faça mais pessoas chegarem até aqui e compartilhar desse material que é produzido com muito respeito, com muita seriedade para você. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.